Aleluia! Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia! Antes de chamar o preletor da noite, eu queria compartilhar com vocês um testemunho. Antes de eu conhecer o Sérgio, eu já tinha 33 anos. Foi quando eu conheci o Sérgio, 32 anos. Foi a idade que eu tinha quando eu conheci o Sérgio. Antes de eu conhecer o Sérgio, eu orava por ele. Eu passei a minha juventude toda orando pelo Sérgio, sem saber onde ele estava, sem saber quem era ele, sem saber de onde ele vinha, mas eu orava por ele. Sempre nos meus encontros com Deus eu falava: Senhor, eu não sei onde está meu futuro marido nesse momento, mas o Senhor sabe. Então faz um favor para mim, já que eu não posso cuidar. Cuida você aí de cima, que você sabe exatamente onde ele está. Cuida dele para mim. Não deixa ele fazer besteira, não. Não deixa ele andar pelo caminho errado, não. Não deixa ele cometer nenhum equívoco que ele futuramente possa se arrepender. Cuida dele, não deixa ele fazer nada errado. Guarda a saúde dele, guarda os caminhos que ele andar. Enquanto a gente não se conhece ainda, enquanto eu ainda não o conheço para fazer uma oração específica sobre a pessoa dele, eu vou orando assim, daqui, e o Senhor vai respondendo a minha oração daí. Eu oro assim daqui do meu quarto, e o Senhor aí do céu responde a minha oração aonde quer que Ele esteja nesse momento. Eu orava assim. Foi a minha juventude toda orando assim. Eu só conheci o Sérgio com 32 anos. E além de orar assim, eu ainda falava assim com Deus: e quando o Senhor nos apresentar, quando o Senhor achar que é a hora de nos apresentar, quando o Senhor achar que é a hora de o Senhor me apresentar a Ele e apresentar Ele a mim, eu quero que a gente se encontre aqui no teu altar. Não quero encontrar com Ele em nenhum outro lugar que não seja no teu altar. Porque encontrando com Ele no teu altar, eu sei que Ele está no caminho certo. E foi isso que Jesus fez por mim. Ele respondeu as minhas orações ao longo do ano. Vem cá, amor. Estou emocionada, como se fosse a primeira vez que eu estivesse pregando. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele. Obrigada, Senhor, porque mesmo não tendo respondido as minhas orações de forma imediata, enquanto eu orava, o Senhor estava respondendo elas mesmo à distância. E o Senhor ouviu cada uma delas e o Senhor respondeu a todas elas. Usa, Senhor, o teu filho nessa noite. O Senhor colocou uma palavra no coração dele para a nossa vida. Usa como um instrumento. Que ele seja, Senhor, um canal limpo, um canal puro da tua palavra para nós. Que tudo aquilo que o Senhor tem para nós essa noite saia da boca do teu filho, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém. Boa noite, voluntários. Como é que a gente começa assim? Difícil começar assim. Boa noite. Vocês estão bem? Então amém. Quando vocês estão bem, a gente fica bem também.
Antes de eu começar a entrar na palavra, eu queria explicar para vocês a circunstância que me trouxe até aqui para poder estar trazendo a mensagem de hoje. Essa já é a quarta edição dos nossos encontros. E todo final de encontro, às vezes até mesmo no finalzinho do encontro, quando está acontecendo, ou alguns dias depois, o Senhor já coloca no meu coração o tema do próximo encontro e a pessoa a quem eu deveria convidar para estar trazendo a mensagem na noite. E no último encontro, onde a Daíse trouxe a palavra, passou alguns dias, Deus colocou no meu coração que nós deveríamos falar sobre despertar. Tá, entendi, sobre despertar. Mas eu não ouvi totalmente a voz do Espírito Santo. Eu pensei, já que é o nosso último encontro, eu vou trazer alguém de fora para nos abençoar, nos edificar. E eu convidei o Carioca, que ele é o líder dos voluntários lá da Lagoinha de Teresópolis. Na mesma hora que eu convidei, ele aceitou. Ele tem uma admiração muito grande por essa igreja. Ele ama demais nossos pastores, pastor Gabriel, pastor Aline. Ele gosta muito dessa igreja. Enfim, ele aceitou. Passou uma semana, eu recebi um áudio de quase 2 minutos do Carioca. Aí eu falei assim, Jesus, quando a pessoa está digitando muito, ou quando ela manda um áudio muito longo, ela está se justificando por alguma coisa. Não é assim, Josué? Quando o pessoal diz que não vai poder vir, né? Um áudio longo, querendo se justificar. É assim que acontece. Quando eu vi aquele áudio longo, eu falei assim, Carioca está se justificando porque não vai poder estar conosco aqui no dia do encontro. Enfim, ouvi o áudio dele, e ele se justificava. Ele é franqueado de uma empresa e todo ano existem convenções que acontecem nessa empresa e mudaram a data. E calhou que a data da convenção caiu no mesmo dia do nosso encontro. Então ele justificou, agradeci, amém. Comecei a andar pela casa, Senhor, quem é que eu vou trazer para trazer essa mensagem? E o Espírito Santo falou, se eu não te dei alguém, se eu já te mandei a mensagem, é porque é você que tem que trazer a mensagem. Então, eu comecei a andar desesperado pela casa. Ariane, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Expliquei para ela, e ela falou, então, você tem que obedecer. Eu não sei como acontece com vocês quando o Espírito Santo reage na vida de vocês. Eu sei que quando o Espírito Santo reage, eu começo a chorar, que nem aconteceu aqui agora. Quando eu fico sensível à voz do Espírito Santo, eu começo a chorar. E obedeci. Aqui estou. Nós falamos durante todo esse ano. Esse ano foi um ano da vitória. E o ano de 2023 é um ano das portas abertas. E o Senhor falou para mim, está na hora de você sair da sua zona de conforto. É chegada a hora de você sair da sua zona de conforto. E quando eu vejo esse tema, portas abertas, ou seja, quando você abre uma porta, existem inúmeras possibilidades atrás daquela porta. E você tem que estar disponível para essas possibilidades. Para você sair da sua zona de conforto, você tem que estar disponível para essas possibilidades. Então assim, essa palavra é para vocês também, voluntários, que está chegando o ano de 2023. A igreja está crescendo, quando eu falo está crescendo, ela está crescendo espiritualmente também. Então é necessário dedicação, é necessário esforço, é necessário disciplina para que a obra do Senhor aconteça como ela tem que acontecer. Amém? E como eu falei, Deus colocou no meu coração falar sobre despertar. E não tem como começar a falar de despertar sem antes eu fazer uma pergunta para você. Como é
que você tem se posicionado como cristão? Como você se posiciona aí afora como cristão? No trabalho, na escola, na sociedade em si. Como é que você tem se posicionado? Nós sabemos que hoje nós vivemos numa geração de mimimi. Essa é a geração de hoje. E muitas das vezes, quando vamos falar de Jesus para as pessoas, temos que ter cuidado para poder não magoar. Muitas das vezes procuramos provações dessas pessoas, mas não tem como. Não tem como ser aprovado pelo mundo e ser aprovado por Deus ao mesmo tempo. Ou você agrada o mundo, ou você agrada a Deus. Ou você agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Jesus não agradou todos. Quem somos nós para poder agradar? E Jesus manda falar para você que você não precisa ter medo ao se posicionar. Você tem que levar o evangelho genuíno. A palavra, ela não muda, ela se renova. E renovar significa se fazer novo novamente. Ou seja, ela foi nova há 1000 anos atrás, ela é nova hoje, daqui 10 anos ela vai ser nova, daqui 30, 500 anos ela permanece. Céus e terras passarão, mas a tua palavra não passarás, ou seja, ela permanece. Está na hora de parar de brincar de ser cristão e ter atitude de cristão. Devemos sempre buscar pela aprovação de Deus, pois é Ele que nos aprova para a coroa da vida eterna. Amém? E quando a gente fala de despertar, não tem como passar pelas cartas paulinas. E eu queria começar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo do 24 ao 27, onde fala sobre desenvolvimento espiritual. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganham o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe, que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Como é que está o seu desenvolvimento espiritual? Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, ele está preocupado com o desenvolvimento espiritual daquela igreja ali. Então ele faz essa comparação. Num esporte, para você ganhar, você precisa se exercitar, você precisa treinar, você precisa se sacrificar algumas vezes para poder conseguir algum prêmio. É assim uma natação. Somente um consegue ganhar. Assim é no futebol. Somente um time consegue ganhar. E a nossa vida espiritual também tem que ser assim. Devemos deixar a nossa natureza pecaminosa de lado e começar a focar naquilo que Jesus preparou para a gente. Devemos almejar no foco, e o foco, ele é Jesus Cristo. E como está o seu desenvolvimento espiritual? Quando ele fala aqui, todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito, é porque
Na época, lá na Grécia Antiga, o prêmio era essa coroa de folhas de louro. O nosso prêmio é a coroa da vida eterna. O que você tem feito para poder desenvolver a sua maturidade espiritual? 1 Coríntios, capítulo 3, do 5 ao 9. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus é que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho de cada um que tiver feito. Tá bom até aqui? O que ele está querendo dizer aqui? Que todo trabalho é importante. Desde a recepção, desde a oração, quando a gente chega aqui 30 minutos antes para poder estarmos reunidos, para poder orar, para que o culto flua com uma excelência. Desde a recepção, desde a produção, desde a mídia, consolidado, o louvor, a palavra, todo o trabalho é importante. Eu fiz até uma anotação aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Cada pessoa tem um papel a desempenhar na realização da obra de Deus. Ninguém é indispensável e ninguém é insignificante. Devemos tomar muito cuidado para não elevar alguns e derrubar outros que trabalham juntos para realizar a vontade de Deus. Nosso foco deve sempre ser a exaltação ao Senhor e a demonstração de respeito por todos aqueles que realizam sua obra. Então, assim, se você acha que seu trabalho é mais importante que a do seu irmão, você está muito enganado, pois o trabalho do seu irmão é tão importante quanto o seu. Às vezes o pregador vem aqui traz uma palavra maravilhosa, uma palavra que nos edifica, mas antes da mensagem aconteceu tanta coisa lá atrás do início do culto. Ou seja, o trabalho de todos é importante. Isso serve para os líderes de departamentos também. Tome muito cuidado ao exaltar um e deixar de lado o outro, porque o trabalho de todos é igual. E é a exaltação ao Senhor que deve permanecer. Romanos 12, 18. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Sejam porta-voz da paz sempre. Seja um mensageiro da paz sempre. O que aqui está querendo dizer para você? Sabemos que muitas das vezes somos confrontados aí afora, mas mesmo assim temos que praticar o domínio próprio. Somos nós que somos luzes, somos nós que fazemos a diferença. Então, seja o porta-voz da paz. Tire esse espírito de confusão dentro de você. Isso não te pertence. Você é reflexo de Cristo. E Cristo é a paz. E você tem que refletir paz aí fora. Então seja esse mensageiro de paz. Amém? Colossenses 3, do 1 ao 15. Colossenses capítulo 3, do 1 ao 15.
Quando Deus colocou no meu coração essa mensagem, esse tema, na verdade, despertar, Ele me trouxe 4 despertares, né? O primeiro nós falamos que é sobre o posicionamento do cristão. O segundo falamos sobre o desenvolvimento espiritual. E o terceiro falamos sobre que todo trabalho é importante. E o quarto falamos sobre nós sermos porta-vozes da paz. E aqui em Colossenses, Paulo conclui que devemos ocupar a mente com as coisas que é do alto, abandonando a prática do pecado e focando em Cristo. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com esses costumes. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. Como resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são povo de Deus, e Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade e de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoa uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Amém. Eu já estou finalizando. Eu lembro que Paulo fala muito sobre sermos, imitadores de Cristo. Mas como assim? Mas Deus é soberano, é divino. Não é sobre isso. Esses dias a minha cunhada, ela mandou um vídeo da minha sobrinha de 3 anos. A minha sobrinha estava saindo de uma loja dentro de um shopping e saiu com uma bolsa pendurada no braço, toda feliz. Por quê? Ela aprendeu com a mãe dela. Ela aprendeu com a mãe dela que toda vez ela entra no shopping, compra alguma coisa, coloca a bolsa no braço e sai toda feliz. Ela observou o comportamento da mãe e fez o mesmo. Eu lembro também de quando eu era criança, vinha meu pai fazendo a barba, meu pai saía do banheiro e eu ia para o banheiro fazer a barba também. Não tinha nada no rosto, perigo. Mas eu procurava imitar o meu pai. E é isso que o Paulo fala. Devemos procurar imitar os nossos pais. Ser como Jesus Cristo é impossível. Mas quando você
busca imitá-lo, você fica distante do pecado e mais próximo da santificação.